Imagina só a cena. Uma invasão militar em solo venezuelano. E bem no meio do fogo cruzado, um ativo digital como Bitcoin é forçado a encarar a realidade do aço e da pólvora. Esta é a história de uma promessa tecnológica sendo levada ao seu teste mais brutal. Quando tudo ao redor está desmoronando, quando as instituições que a gente conhecia viram pó, para onde corre quem só quer proteger o que conseguiu juntar? Como é que se salva o futuro da própria família? Mas olhe, antes mesmo do primeiro tiro, a tempestade já estava completamente formada. Para a gente entender o impacto real de uma guerra, primeiro a gente precisa entender que a Venezuela já vivia num colapso financeiro. O terreno, digamos, já era muito fértil para o desespero. Na prática, a situação era a seguinte: o bolívar, a moeda local, já não valia nem o papel em que era impresso. O dólar americano, em notas físicas, era o que realmente mandava nas ruas. E o ponto crucial aqui: muitos venezuelanos, por pura necessidade, já sabiam usar Bitcoin e outras criptos para se proteger da inflação ou para receber dinheiro de parentes de fora. A semente, como se diz, já estava plantada. E aí, com a notícia de uma invasão, pronto. O pavio do pânico seria aceso. Uma corrida frenética, desesperada pelo ouro digital começaria. Mas não seria uma corrida de iguais, sabe? Seria uma fuga em massa, com gente correndo por motivos completamente diferentes. Pensa bem na cena. De um lado, a elite do governo correndo para mover fortunas, muitas vezes ilícitas, para um lugar onde um novo governo não pudesse alcançar. E do outro lado, o cidadão comum, tentando transformar as economias de uma vida inteira em algo, qualquer coisa, que pudesse sobreviver ao caos dos bancos e ao saque nas ruas. Para a gente entender essa história, vamos dividi-la em 3 atos. Primeiro, o pânico que vem antes da guerra. Depois, o segundo ato, o apagão, que acontece durante o conflito em si. E por último, o terceiro ato, o futuro incerto, o que quer que surja das cinzas. E aqui, no segundo ato, que o roteiro mergulha na escuridão total. A guerra moderna não tem como alvo apenas soldados. Ela mira nas veias e artérias de uma nação, a sua infraestrutura. E o primeiro alvo, pode ter certeza, é sempre a rede de energia e de comunicação. Esse é o ponto de estrangulamento, o calcanhar de Aquiles de qualquer fortaleza digital. Toda a soberania, toda a liberdade do Bitcoin depende de uma base física que é, vamos ser honestos, terrivelmente frágil diante de mísseis e bombas. E então, aquela promessa de um dinheiro sem fronteiras, livre de controle, bate de frente com um muro de silêncio. Sem rede, não existe transação. O ouro digital vira pó. Apenas um código inerte dentro de um aparelho morto. Nessa escuridão digital toda, um rei antigo analógico retoma o seu trono. Um rei que não precisa de eletricidade nem de satélites para mostrar o seu valor. Chega a ser uma ironia cruel. Alguém pode ser, teoricamente, um milionário no blockchain, mas, na prática, é incapaz de comprar um pedaço de pão. É ser rico no livro Razão Digital, mas faminto e impotente na rua de terra. Nesse mundo, notas de dólar americano, físicas, tangíveis, se tornam o ativo mais valioso de todos. É o dólar de papel que compra comida, silêncio, remédios, uma passagem segura. É a única e verdadeira moeda da sobrevivência. Mas, em meio a tanta escuridão, será que não existe nenhuma faísca de esperança? Nenhuma forma, por menor que seja, de se conectar com o mundo lá fora? Bem, existe um coringa nesse baralho. A internet via satélite como a da Starlink. Ela não conseguiria religar o país inteiro, claro que não, mas poderia criar oásis de conexão, pequenas ilhas digitais no meio do caos, permitindo que uns poucos continuassem a operar, seja para coordenar ajuda, seja para financiar a resistência. E quando as armas finalmente se calam e a poeira baixa, o que sobra? O Bitcoin, que ficou congelado durante todo o apagão, agora desperta para um futuro que pode seguir 2 caminhos radicalmente opostos. No cenário de reconstrução, ele pode se tornar uma linha vital, o principal canal para receber ajuda internacional, remessas e ajudar a reerguer o país. Mas, no cenário do caos prolongado, ele vira a moeda do submundo, a moeda que financia milícias, mercados negros e a instabilidade contínua. E tudo isso nos leva, inevitavelmente, a uma contradição, um paradoxo que define a nossa era digital sendo confrontada pela brutalidade do mundo físico. Pensem nisto. O exato momento em que a necessidade por um ativo como o Bitcoin atinge o seu pico absoluto, tanto para os inocentes quanto para os culpados, é precisamente o mesmo momento em que a sua utilidade prática despenca para zero. A necessidade é máxima, a função é nula.
E isso nos deixa com uma pergunta final. No fim das contas, de que adianta todo o nosso brilhante mundo digital quando o mundo físico ao nosso redor simplesmente deixa de funcionar?